Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Gil e agora nós estamos dando início a mais um culto. Então, para a gente começar o nosso culto, vamos fazer uma oração? Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em sua presença para cultuarmos ao Senhor. Abençoe o nosso culto e receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor! Este é o momento do louvor e hoje vamos conversar sobre algo que já falamos antes, que é a onipresença de Deus. Se lembra? E hoje eu vou acrescentar uma palavrinha nova, que é a onisciência de Deus. Isso, Deus está presente em todos os lugares e Deus sabe e conhece todas as coisas. Veja, aquilo que eu penso, Ele sabe. Aquilo que eu sinto, Ele também sabe. Aonde eu estou, Ele sabe. Aonde você está, Ele também sabe. Isso se trata dessas duas palavrinhas, a onisciência e a onipresença de Deus. E o hino de hoje fala exatamente sobre isso. Diz assim, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Fácil, né? Vamos cantar junto então? Vamos lá? Eu conto 3 e a gente canta. 1, 2, 3. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Não se esqueça disso. Aliás, a gente vai aprender um versículo agora exatamente sobre isso. Vamos ver o que vem por aí? A paz do Senhor. Este é o momento do versículo. Você vai precisar da sua Bíblia. Bom, eu trouxe hoje isso aqui, Você sabe o que é isto? Tem gente que já sabe, né, Isso é uma caixinha de fósforo. O fogo, ela acende um fogo. Mas, Carol, pra que você trouxe uma caixinha de fósforo para a hora do versículo? Eu te explico. Abra a sua Bíblia em Provérbios, o capítulo 27, e o versículo é o versículo 12. Nós vamos ler somente a parte A do versículo. Achou aí? Diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Viu? Tá dizendo que aquela pessoa que é prudente, ela quando vê o mal, ela, busca um lugar seguro. Aí eu explico por que eu trouxe o fósforo. Fogo é uma coisa que criança pode brincar? Não, não é. Então, quando você vê alguém brincando com fogo, você, busca um lugar seguro. É isso que a palavra de Deus está dizendo que devemos fazer. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Viu? Seja prudente, seja cuidadoso. Percebeu o perigo, foge, procura um lugar seguro. Vamos ver o que a história de hoje nos fala sobre este versículo. Paz do Senhor, crianças! Paz do Senhor, crianças! E agora chegamos em mais um momento da história. Nossa, e que história de hoje, hein, Tia Su? Vocês se lembram do versículo que nós aprendemos hoje? Qual Você que lembra, foi? Tia Su? Ai, falou alguma coisa de prudência. Sim, o prudente vê o mal e esconde-se. Mas o que é prudente? Prudente é uma pessoa cuidadosa. Cuidado. Sabe? Uma pessoa que ela vai vendo onde ela pode ir e onde ela não pode. Por exemplo, Tia Selma, se a gente tá numa avenida muito movimentada, cheia de carros, sim, e a gente precisa atravessar essa avenida. Se a gente for atravessar no meio dos carros, a gente não é prudente. Tem o local certo, não tem? Não é cuidadoso, né, gente? Se eu vou atravessar no meio, eu posso ser atropelada. Sim. Mas
Se eu olho, tem uma faixa de pedestre. É aí o local certo. Aí eu falo, tem uma faixa. Às vezes tem até o farol pra gente poder. Sim. Aí melhor que ainda. sinaliza o momento Isso, certo, você né? olha, deu verde, posso atravessar. Aí eu atravesso, sou prudente. Cuidadoso, é isso aí. Muito bem. Então, quem é prudente vê o mal e esconde-se. Sabe, esconde-se aqui. Eu procuro um lugar seguro, onde eu posso ficar. A faixa de pedestre é um lugar Onde dano algum vai me causar. Exatamente. Agora eu entendi. E isso tem a ver com a nossa história de hoje. Tem mesmo, tia Su. Só que eu acho que essa pessoa da nossa história de hoje, ela não foi muito prudente, não. Ela não foi muito cuidadosa. Então a gente vai aprender que a gente não deve fazer. Vamos saber quem é? E agora eu vou dar algumas dicas para vocês descobrirem quem é o nosso personagem Vai ficar de mais fácil. hoje. Isso. Olha só, a mamãe desse nosso personagem era estéril. O que é estéreo? Estéril, tia Selma, é assim, é uma pessoa que não pode ter filhos. Ela não pode ter neném. Isso, ela entendi. não pode ter filhos. E o esposo dela se chamava Manoá. Manoá. Uma certa vez, Manoá recebeu uma visita muito especial Olha, de quem? de um anjo. Olha, um anjo. Falou para Manoá, sim, e para a esposa dele, vocês vão ter um filho. Eles ficaram bem Sério? felizes. Ai, eu muito imagino felizes. como eles devem ter ficado. Mas tinha um porém. Este bebê ia ser um nazireu. Nazireu? O que é nazireu? Nazireu é uma pessoa separada para Deus. Mas como assim, tia Su? Então, Nazireu, ele tinha algumas regrinhas. Regrinhas importantes. A ser seguidas, Vamos ver. entendi. Ele não podia tomar bebida forte e nem nada de uva. Sério? Nem suco. Nem a uvinha? Nem comer uva. Não podia. Nossa. Não podia também chegar perto de um corpo morto. Não importa se é de pessoa ou se é de animais. Nem de não bichinho, podia, não nada. podia chegar perto de um corpo morto. E não podia também cortar o cabelo. Sério? Verdade. E se fosse homem, não podia? Não podia. Nossa. Eram essas regras. E a esposa de Manoá engravidou. E este bebê nasceu. E eles cuidavam muito bem. E ela ensinou tudo isso pra ele? tia Su? Ensinou. Não deixava ele tocar em uva, não deixava tocar em um corpo morto e não cortava o cabelo dele. Nossa, o cabelo dele devia Vocês ser já bem estão grande. lembrando quem será este nosso personagem de hoje? O cabelo dele acho que era bem grande, hein, tia Su? E eu acho que eu lembro, Você hein? lembra? Eu acho. Você lembra? E aí, já descobriram quem é o nosso personagem? Eu sei, tia Su, eu sei. Sabe Quem quem é, é? tia Selma? Sansão! Isso, muito bem! acertei. Sansão! Sansão. E olha só, Sansão já tinha crescido aqui nesta parte da história. O cabelo dele estava Olha a enorme, cabeleira. porque mamãe e papai de Sansão eram obedientes. Não deixavam Sansão cortar o cabelo, não deixavam Sansão tocar em nenhum corpo morto Verdade, e lembrei. nem tomar ou comer uvas. Verdade, nem uma ovinha, nada. Isso. E Sansão cresceu e Deus deu para Sansão uma força, gente. Ele era bem fortão. Muito, muito, muito forte. essa Para força vocês me terem ensinou. a ideia da força de Sansão, uma vez Sansão estava numa estrada andando e sabe o que apareceu? O quê? Uau! Um leão! Apareceu na frente de Sansão. Vocês acham que Sansão ficou com medo? Ah, ele era forte, né? Ele era muito forte. E o leão queria atacar e sabe o que Sansão fez? Que? Foi lá e rasgou o leão. Rasgou? Matou o leão. Mas aí ele já desobedeceu, porque ele não poderia ter matado o leão, não é, tia Ele não Su? podia nem se aproximar de corpo morto. Então, Ele matou o leão. E ele sabia que ele estava errando, tia Selma. Nem contou nada pra mamãe e pro papai dele. Ó, ficou bem ele já sabia que ele tinha sido desobediente. Exatamente. Ficou bem quietinho, não falou nada. E passado o tempo, ele teve que voltar nessa estrada de novo. Ele voltou lá. Aí ele ficou pensando, o que será que aconteceu com o corpo daquele leão que eu rasguei? Ele ficou curioso pra saber. Pois é. Ai, E aí ai. ele foi lá ver. Sabe o que tinha acontecido, gente? O quê, tia Su? Olha só.
tinha um enxame de abelhas Abelha? e tinha mel. Mel? Tinha mel dentro do leão. Esse mel silvestre? E sabe o que aconteceu? Sansão foi lá. Não só se aproximou, gente. Ele pegou o mel. Pegou a mão dele e ficou com mel. Comeu o mel. Comeu mel. E levou para a mamãe e para o papai dele. Desobedeceu de novo. Desobedeceu de novo. Nossa, tia Su. Ah, ele não foi prudente mesmo. Não foi prudente. Nadinha. Tanto ela insistiu com ele para saber de onde vinha a força. Que ela já tinha até um plano. Tinha alguns povos ali, algumas das pessoas inimigas ali, escondidinhas ali. Ai, num outro quarto? E no outro quarto, exatamente, lá no outro quarto. Só esperando? Só esperando ele perder as forças. E ela insistindo lá, insistindo. E aí ele falou assim, olha, se me amarrar com vime é uma planta elástica, ela é resistente. Bem forte. Bem forte, não podia ser seca, né? E ele disse que se ela amarrasse ele com essa planta, com esse vime, ele iria perder as forças. É verdade? Aí, o que aconteceu? Ela esperou ele dormir e quando ele dormiu, ela foi lá e amarrou ele com esse vime. Com essa Mas isso era planta. verdade, tia Selma? Ele mentiu, né? Ele mentiu. Ele não quis contar pra ela. Não, ele enganou a princípio, né? Ele queria ver se ela... Ah, então tá bom, é isso e pronto. Porque até então ele não sabia que era um plano, não sabia que tinha um povo inimigo aí que estava buscando ele saber... não sabia esse... que ela também queria trair Não sabia ele. que ela estava já traindo ele, porque ela já tinha feito combinado, já estava ali Pra ganhar aquele pensando no dinheiro, né? dinheiro, entendeu? Ele mentiu, né? Então, aí ela esperou ele dormir, fez isso, e ele lá achando que nada iria acontecer, que já tinha convencido ela. Quando ele dormiu, ela amarrou, e aí ela gritou para ele assim, Sansão, olha os filisteus, né? O povo inimigo. Ele acordou assustado, e o que aconteceu? Arrebentou Com toda a Ele era facilidade. forte. Imagina, ele tirava portão, o que ele vai fazer com o vinho? Ele arrebentou. E aí E ela falou o quê? ficou brava, Ai, eu imagino. porque ele estava enganando ela também, né? Ficou muito brava. E aí ela continuou. Ai, você me enganou. E aí ele pegou e falou assim, tá bom, se você me amarrar com cordas... Inventou outra história, né? Eu vou perder as forças. Mentiu de novo. Achou que ela ia cair na Uma dele, corda né? nova. É, uma corda nova. Isso, porque a corda nova ela é bem mais resistente, bem mais forte, né? E aí, o que aconteceu? Ela esperou novamente. E isso estava todos ali escondidinhos, viu? Tinha os inimigos. Os inimigos estavam ali, alguns inimigos Só estavam ali. esperando. Só esperando isso acontecer. E aí ele pegou no sono novamente e ela foi e amarrou ele. Amarrou. E aí gritou de novo pra ele. Sansão! Muito bem. Os inimigos estão aqui. Isso, foi desse jeito que ela fez. Foi. E aí ele acordou assustado e com toda a facilidade arrebentou a corda. Sabe, tia Selma, a força de Sansão, a fama dele como um homem muito forte, foi longe. Nossa, Nada todo mundo ficava sabendo que ele era forte. Nada conseguia prender Sansão. Podia amarrar, ele arrebentava as cordas. Se prendiam ele, quebrava a porta. Nada Muita segurava. facilidade. Sim. Portões também ele Tudo, arrancava? tudo. Isso deve ter Nada deixado o povo inimigo muito bravo. Todo mundo muito preocupado como fazer para segurar esse Sansão E de forte onde vinha desse jeito. tanta força assim? Ninguém sabia Nossa, tia Su. que a força dele vinha de Deus. Vinha Foi de Deus que Deus. deu a força para ele. E aí, ele teria que casar também. Sabia que ele teria que casar, tia Su, somente com mulheres do povo dele? Ah, é? Não Sim, sabia. ele tinha que casar somente com mulheres do povo dele. Mas como ele não era nada prudente, né? Nada cuidadoso, nada nada obediente, ele conheceu uma moça do povo inimigo, chamada Dalila. Mas do povo inimigo? Do povo inimigo e se Ai, apaixonou esse por ela. Sansão.
se apaixonou por ela, sabia? E aí, o povo inimigo já estava assim, de onde vem tanta força desse homem? E aí, eles resolveram chegar lá na Dalila e oferecer para ela dinheiro, muito dinheiro. Em pra quê? troca, ela descobriu de onde vinha tanta força. E ela aceitou, tia Su. Ah, meu Deus. Ela aceitou. E por dias, ela ficou lá tentando descobrir, perguntando com jeitinho, viu, tia Su? Ela chegava com jeitinho e perguntava já tô imaginando pra aqui. ele. Ai, meu amor, você é tão forte. De onde vem, De onde toda essa vem sua força? É verdade, ela ficou assim por vários e vários dias. E aí, ela ficou muito chateada com ele, porque ele estava mentindo para Já ela. tinha mentido mentindo. 2 vezes. Já. E não parou por aí, viu, tia Su? Não? Não. Ele disse que se ela fizesse se ele fizesse 7 trancinhas, que ele perderia a força. 7 tranças no cabelo? 7 tranças no cabelo. E aí ela esperou ele dormir, né? De novo. De novo. Ele dormiu. Ela foi lá e fez as 7 tranças no cabelo dele. E aí, de repente, ela gritou: Sansão, Sansão, os inimigos! E aí ele acordou e ela viu que ele ainda continuava todo com aquele vigor, com toda aquela força. E ela percebeu que ele estava mentindo. Ela de novo. percebeu que de novo ele havia mentido. De novo. Ah. E aí ela começou de novo. Você mentiu pra mim, você me enganou. Ai, acho que ela falava assim, ai, você não me ama. Ai, ela deve ter falado um monte de coisa. Tanto que ele acabou o quê? Falando a verdade? Falando a verdade. Falando a verdade na hora que não podia. Na hora que não podia. E ele falou pra ela que se cortasse o cabelo dele, as forças dele A acabariam. força estaria no cabelo. Uhum. E aí ele acabou de tanto ela insistir, de tanto ela ficar pra ele, ele acabou falando tudo pra ela, a verdade, na hora errada. Pois é, crianças. E aí o que aconteceu novamente? Dormiu novamente. Sansão dormiu de novo. E aí, O que aconteceu? sabe o povo inimigo, as pessoas inimigas que estavam lá escondidinho? Sim. Ela chamou um e falou pra ele Corte cortar. os cabelos dele. E ele cortou bem o cabelo, viu? Eita. Cortou Cortou bem. tudo o cabelo. Sansão estava dormindo, né? E ele não acordava, gente. Não acordava. Cortou lá, ó, todo o cabelo dele. Meu Deus. Essa Dalila também É. era muito E boazinha, ela tava lá não, né, pensando no gente? dinheiro. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela gritou. Novamente. Sansão, Sansão, inimigos. Ele acordou, só que quando ele acordou, tia Su, ele achou que ele ainda estava fortão. Mas ele tinha feito tanta coisa errada, tanta mentira, tinha enganado, que Deus resolveu falar, olha, Sansão, realmente Ele tinha quebrado todas as regras, né? não vai dar para te ajudar dessa vez. E aí, E Deus retirou a força dele. retirou mesmo. E aí entrou, né, Os soldados que soldados, estavam os inimigos escondidos. que estavam escondidos lá. E o que eles fizeram, tia Su? O que eles fizeram? Eles arrancaram os olhos dele. Arrancaram os olhos. Arrancaram os olhos dele. E Coitado, não podia mais ver. não podia mais ver. E ainda levaram ele preso. Amarraram ele. Amarraram. E agora ele não tinha mais Amarraram. força. Tá. Não, porque agora ele não tinha mais força nenhuma. Então ali os inimigos fizeram tudo isso com ele. E aí levaram ele lá para a prisão. E lá ele foi tratado como animal. Trabalhando. Como animal. E olha, tia Su, ele estava sem os E olhos. ele não podia nem nem ver. ver. Olha só o que acontece. Por causa da desobediência, de Desobediência brincar dele. com o pecado, né? Pecado a gente tem que manter sempre longe da Distante, ser gente. prudente, né? E aí, um dia, o povo inimigo lá, eles resolveram fazer uma festa para agradecer ao Deus deles lá, porque eles achavam que tinha sido Deus deles que tinham entregue, né, feito eles descobrir A o força. segredo da força lá de Sansão.
e fizeram uma festa. E aí foram homens, mulheres, tudo ali do povo, né, do inimigo. E aí pegaram o Sansão, que estava lá na prisão, e levaram lá no meio da festa também. Porque eles queriam rir de Sansão, Queriam rir, né? assim, ó, cadê a sua força? Ah, você não arrancava portão. Cadê Era todo, bonzão. né? Não é, cadê toda a sua força? Queriam ficar zombando, né? Rindo dele, tirando com a cara dele. E aí levaram ele lá no meio da festa. E aí, quando chegou lá no meio da festa, o Sansão pediu para um rapaz, né? Um homem assim, levar ele onde tinha umas colunas que sustentavam aquele lugar. Tinham duas colunas que sustentavam todo aquele Todo lugar. aquele telhado. lugar. Então imagina como que eram aquelas colunas, né? Para sustentar. Bem fortes. Era bem forte. Mas o Sansão não era mais forte. Então, e aí, o que aconteceu? O Sansão fez ali uma última oração. Ah, ele foi lá bem pertinho das colunas. Ele ficou entre as colunas assim, Pôs né? a mão. Pôs a mão e ele orou para que Deus devolvesse, mas aquela vez, a força dele. Para ele ali Se se vingar vingar. daquelas pessoas. Se vingar. Por quê? Por causa dos olhos, né? Deixaram ele sem os olhos. E aí ele orou e pediu para Deus, para que Deus atendesse essa última oração dele. Será que Deus atendeu, tia Su? Será, crianças? Deus atendeu. É? Ele ficou mais, Deus deu mais essa chance para ele. Ele ficou ali, restituiu aquela força dele. E aí, o que aconteceu? Ele derrubou Com os braços. com os braços. Isso, com os braços. Derrubou aquelas colunas. E caiu em cima de Caiu todas em aquelas cima de pessoas. todas aquelas pessoas, inclusive de Sansão. E o que aconteceu, tia Selma? E todos eles morreram. Sansão também morreu. Junto com os inimigos. Junto com os inimigos. Ele se vingou ali por causa dos olhos, né? Mas ele também teve a consequência ali. Do pecado. Do pecado, de brincar com o pecado, de não ser prudente, de não ser cuidadoso, de não fugir mesmo do pecado. Porque diz a Bíblia que a consequência do pecado É a morte. Exatamente. E olha só como é importante o nosso versículo. Sim. Precisamos ser prudentes e nos mantermos bem afastados do pecado. Sim. Pecado não é para brincar. Nós temos que estar vigilantes todo o tempo. Procurar sempre ser prudente, ser cuidadoso, andar segundo a palavra de Deus. Ai, que história importante. Muito né, tia importante. Selma? E a gente vê uma consequência aí, Nossa. né? Bem, Deus foi lá, atendeu o pedido dele, mas a consequência do pecado, ele teve que viver, né? Ele teve que acontecer na vida de dele. Sansão. Muito bem, crianças. Então, essa é a nossa história de hoje. E nessa nossa história, a gente aprende que nós precisamos ser bem prudentes, Sim. bem cuidadosos e andarmos sempre obedecendo a tudo que Deus fala. Porque quando a gente obedece, Deus cuida e as coisas ruins não acontecem. Não acontecem. Como tem sido o seu dia a dia, crianças? Vocês estão fugindo do pecado, obedecendo a Deus, vivendo segundo a palavra do Senhor? Porque o Senhor nos ama, mas nós precisamos também obedecer às suas palavras. Tia Selma, eu aprendi. Eu aprendi que eu não posso ser assim desobediente igual Sansão, não, gente. Não, temos que ser prudentes, cuidadosos, assim como tudo na vida da gente, todas as atividades, assim como atravessar a rua, nós temos que ser prudentes, tomar cuidado. E não esconder nada do papai e da mamãe. Nada. E nem mentir. Teve que esconder? Não é legal. Não é bom. Vocês aprenderam, crianças? Então, até a próxima. Beijos, crianças. Beijinhos. Fiquem com Deus. Paz do Senhor, crianças! Chegou o momento da atividade do culto de hoje. Sobre quem vocês aprenderam na história mesmo? Será que vocês se lembram? Sansão. Então tá, a atividade de hoje a gente vai fazer um Sansão de bonequinho para você brincar. E a gente vai usar materiais reciclados, provavelmente você tem aí na sua casa. Pede ajuda pra mamãe, tá? Você vai precisar de copinho de plástico, copinho descartável, barbante, ou então a tia separou aqui essa fita também, esse cordão. Vê aí o que você tem na sua casa, você pode usar lã, o que você tiver aí pra fazer o cabelo do Sansão, aquele cabelão que ele não podia cortar em sinal de obediência, não é mesmo? Vai precisar também de cola, a gente vai usar bastante cola. E aí,
canetinha, caneta, para você fazer o rostinho do Sansão. Você vai precisar de tesoura para cortar o barbante. Essa tesoura da tia é uma tesoura de ponta. Na sua casa, você pega uma tesoura sem ponta ou você pede ajuda pro papai, pra mamãe, pra pessoa, pro adulto que tá aí com você, tá bom? Então é isso. Vamos começar a fazer, ó, o nosso bonequinho de Sansão e a cabeleira dele. Então a gente vai começar o nosso Sansão. Pega o copo que você tem separado e você vai pegar o barbante e vai enrolando assim na sua mão. A tia já trouxe cortado, mas eu vou mostrar. Você vai enrolando assim, ó, o barbante na sua mão. Enrola bastante, o suficiente pro cabelinho que você quer fazer. Depois que você enrolou, vem com a tesoura, corta e corta aqui também. Olha só, eu fiz um pouquinho de cabelo. Eu já trouxe bastante cabelo cortado para não demorar muito. O que a gente vai fazer? Pega a cola, coloca aqui no copo, espalha bem, precisa de bastante cola para colar bem, tá bom? Você pode pedir ajuda do papai, da mamãe, de quem tá aí com você, com a cola também, pra você não fazer meleca, né? Aí você vai pegando o cabelinho, ó, e vai colando, vai colocando assim, fazendo a cabeleira do Sansão. Sansão não podia cortar o cabelo. Era uma das ordens que Deus tinha dado pra ele. Então a gente vai aqui, ó, fazer um Sansão bem cabeludo. Pronto, crianças. Ó, aqui, ó, meu Sansão já tá bem cabeludo, né? Olha só, fiz uma cabeleira legal no Sansão. Agora, vamos fazer um rostinho? Deixa eu ver. Eu vou fazer, peguei aqui, ó, a caneta permanente pra gente desenhar. Se você tiver canetinha também, pode usar. Pega o seu copinho, faz um rostinho. Ai, tia Aline, eu não sou bom de desenhar. Não tem problema, eu também não sou. Aí você faz aqui, ó, um olho, faz aí do seu jeito, pra você brincar. O importante é você se divertir, aprender da lição, não é mesmo? Um nariz. E o Sansão tá feliz, ó, o meu Sansão tá bem feliz. Bom? Porque aqui ele tá obediente, quem obedece é feliz. E aí, pra acompanhar esse Sansão, você pode fazer uns amiguinhos pra ele, a família dele. Faz aí pra você poder brincar, pra você poder contar a história pros seus amigos, pros seus pais, pros seus irmãos. Se diverte aí, tá bom? Pode fazer esse bonequinho também pra outras histórias. E o importante é você se divertir e aprender da palavra de Deus, não é mesmo? Até a próxima, crianças. Paz do Senhor!